E aí, pessoal, boa semana a todos. O Grêmio venceu ontem, tudo mais tranquilo para os lados da arena. Quinta-feira tem Grêmio e Juventude pela Copa do Brasil, mas hoje o Grêmio apresenta Diego Churin, o centroavante. E eu recebi um material aqui que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente colocar, porque quebra alguns preconceitos. E ele tem a ver também com a estrela colorada aí que toda a imprensa leva e quer inclusive botar na seleção brasileira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Diego Churin, o nosso centroavante, nosso novo centroavante, contratado junto ao Cerro Porteño e cercado de muito preconceito. Não só preconceito dentro do campo, mas também o fato de o jogador não ter atuado em grandes equipes, de ter uma média de gols relativamente baixa. A gente foi para dentro dos números. E eu recebi um material feito aqui, na verdade não sei se foi feito por ele, mas ele que encaminhou, o Adriano Schmidt, de São Paulo, que é tricolor, e que manda um comparativo entre Diego Churin e Thiago Galhardo. Ele mesmo, o jogador do Internacional, que está brilhando no Campeonato Brasileiro e que para muitos deve inclusive ir para a seleção brasileira em razão do seu momento. Ele que é o líder de gols, o goleador do Campeonato Brasileiro. Campeonato que tem sido muito difícil nos últimos anos e o Galhardo tem todos os seus méritos. Só que eu quero fazer essa comparação, porque esses números também são impactantes. Também são impactantes. Vamos lá. Galhardo, nas últimas 4 temporadas, fez 29 gols. 29 gols. Uma média de 0,19 sobre 149 jogos, 29 gols, uma média de 0,19. Vocês sabem quantos gols fez Churin nesse período? Churin jogou 173 jogos, fez 76 gols e tem uma média de 0,44. Aí o sujeito vai dizer, claro, né, César? O Galhardo está jogando agora num grande time e tal. Isso. O Galhardo jogou em 15 equipes. O Churin jogou em 8. A gente relata os times comuns que o Churin jogou. E a gente esquece de relatar os times comuns que o Galhardo jogou. O Madureira, o Ceará, times quando foi o Comercial, o Bangu, o América de Natal, o Remo, o Boa Esporte, o Brasiliense, o Curitiba, aí tem a Ponte Preta, o Botafogo, o Vasco e agora o Internacional, que realmente é o melhor time da carreira do Galhardo. Já a gente gosta de relatar muito e se fala muito na questão envolvendo o Churin, que jogou no Platense, no Los Andes, no Independiente, na Universidade Concepción, no União Espanhola e agora no Grêmio, saindo do Cerro Porteño. Nos últimos, sobretudo nas 2 últimas temporadas, o Galhardo fez muitos gols atuando. Vamos pegar a última temporada do Galhardo, ele tem 37 jogos e 20 gols pelo Internacional, uma belíssima média. Ontem fez gol de novo. Eu acho que esse número aqui não tem o gol de ontem, porque o Galhardo fez gol ontem também. Então talvez não tenha o de ontem. Já o Churin, ele tem em 21 jogos na temporada de 2020, ele tem 8 gols. 8 gols. Não é a mesma média, o Galhardo tem 0,54, o Churin tem 0,38, mas não é muito distante disso não. Lembrando, e é preciso dizer isso também, que o Churin começa a ter um time gigante agora. É agora que o Churin tem um time gigante. Quando se coloca, por exemplo, uma situação envolvendo Libertadores, o Churin mantém a mesma média de gols, a mesma consistência de média de gols que ele tem na carreira dele. O Galhardo, por exemplo, na Libertadores, não fez gol ainda. Não fez gol ainda. O Galhardo, por exemplo, tem 12 jogos na Libertadores sem gol, jogando por Vasco e por Internacional. O Churin tem feito gols aí, jogando pelo Cerro, que a gente sabe que é muito mais complicado do que jogar pelos grandes do futebol brasileiro. Então são relações que a gente não pode perder para o preconceito. Eu não estou dizendo com isso que o Churin vai chegar aqui e fazer o mesmo que o Galhardo está fazendo, até porque o Galhardo tem que ser muito valorizado. Mas é preciso dizer nesse momento que é melhor não ter preconceito com centroavante. Centroavante tem que chegar e deixar jogar. Os números do Churin indicam que ele vai chegar aqui e vai estar perto do gol. Ele vai estar perto do gol. Se ele conseguir repetir uma média como essa, que ele fez
lá no Cerro Porteño, que é uma equipe menor, por exemplo, uma média de Libertadores que ele tem, até mesmo uma média de Campeonato Paraguaio, é um jogador que vai sim, com certeza, alegrar o torcedor do Grêmio com gols, com uma ferramenta importante aqui, ele que é um jogador muito participativo, que briga muito pela bola e que tem a parte sanguínea também importante no jogo. Eu vejo, quando eu vi esses números aqui, quando eu recebi esses números aqui, em princípio assim eu recebi, o que é isso aqui exatamente? E aí quando a gente vê que a gente perde muitas vezes por preconceito. Eu, por exemplo, com relação ao Galhardo também fui preconceituoso, achei que ele não ia ser solução para o Internacional, mas ele foi. Por que o Churin não pode ser para o Grêmio? O que tem escrito que o Churin não pode ser para o Grêmio? O Grêmio recebe hoje um centroavante e em cima dessa realidade eu acho importante que a gente faça essa análise aqui também para colocar o seguinte, vamos lá, deixa vir. Usei um centroavante do Internacional, que é valorizadíssimo hoje por todos na imprensa, todos valorizam muito ele, para dizer o seguinte, vamos deixar o centroavante do Grêmio trabalhar. Depois a gente fala. Quem sabe a gente não está diante de um jogador que vai sim fazer bonito aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Diego Churin. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.